Aleluia, a graça e a paz do nosso amado e precioso Jesus, amém, irmãos? Aleluia, que grande dia, hein, João Bezerra, Josi, é um grande dia. O João Bezerra e a Josi e os seus filhos foram uma grata surpresa que eu recebi lá no Recanto do Bosque. Acho que o primeiro discipulado que eu fui foi no seu, né, João? Numa reunião, e me recebeu muito bem, um espírito de excelência nele. E a Josi, muito querida minha esposa, muito querida. Realmente ela conquistou algo, realmente é uma mulher de Deus. O João é bom, mas a Josi é Mastercard, né, Vitória? O João é bom, mas a Josi, alto nível. Mas isso fala de algo, João. Deus tem um grande ministério na sua vida. Porque quando Deus quer fazer algo grande na vida de um homem, Ele coloca uma grande mulher de Deus. Uma mulher de Deus sábia, que sabe se colocar ao lado, não coloca na frente, não coloca atrás, não se coloca debaixo, está do seu lado. Então Deus tem grandes coisas para você, sim. Eu fiquei muito temeroso quando o João falou, temeroso e um pouco assim, triste, bravo, uma mescla de sentimentos. O João sabe, e eu não nego, eu confesso. Quando ele falou, estou indo para lá, eu até falava com o patrão dele na época, estimulando e tudo, mas quando falou, vai, eu falei, mas vai. Para quem não sabe, ele ganhou, não é verdade? Isso aqui é um homem favorecido, ele ganhou uma empresa. Só que não é qualquer empresa, ele ganhou uma empresa, assim, muito boa, que já tinha um certo mercado e tem prosperado. Ele não fala não, mas está enricando. Haverá sinais. Haverá sinais. E vai ser muito rico. Vai ser muito rico. E até mesmo porque essa decisão dele envolveu, é como Isaac, eu vou falar a respeito de Abraão hoje. Porque ir para o Pará, para Belém, nós estamos falando de uma capital que é 5, 6 vezes o mercado, ele iria ampliar em muito. Então, olhando naturalmente, ele decidiu sacrificar algo por causa do Evangelho e do chamado. E quando ele veio, eu falei, João, eu fiquei bravo, falei, João, você só tem que saber uma coisa, você é pastor ou você não é? Se você é empresário, seja empresário, não tem nada de errado nisso. Mas se você é pastor, João, avalia bem se você está tomando a decisão correta. Mas mal sabia, e Deus é perfeito. Até porque ele não poderia ir para a Imperatriz querendo um lugar do pastor Flávio, né? Então, Deus guardou ele, guardou a mim. Agora eu até entendo isso, porque se você chegasse lá querendo tomar a posição do outro, isso não é nobre, isso não combina com Deus. E ele foi. Chegou lá e já envolveu ele, a esposa, os filhos, a Vitória, já começaram aquela coisa. Eu falei, menos mal. Foi caminhando. Quando teve a situação, ele entrou em contato comigo. Eu falei, ora, João. E aí, pastor, vou para Pará ou fico aí? E aí eu falei algo também para ele. Falei, olha, você lembra o que eu te falei, João? Eu lembro que eu falei algo muito forte a respeito de... Eu falei, olha, João, você quer agradar o mundo empresarial, o seu patrão, ou você quer agradar a Deus? Se é a Deus, Deus abriu uma porta para você ser pastor, entra por ela. E eu lembro que na hora que falou isso, calou, ele ficou em silêncio, falou, já entendi. Porque o patrão dele iria abençoá-lo, nem patrão, né? Agora é amigo, parceiro. Hã? Tem um testemunho? Tem coisas aí. Foi revelado, está vendo? Mas aí, queridos, o João falou, eu entendi.
E por isso ele está aqui hoje. Quem decide que nós seremos ou não pastores é o Senhor. Assim como nós somos escolhidos, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, e vos designei que vades e dei frutos, e frutos que permaneçam, está lá em João. Mas também o chamado pastoral, o ministério da palavra, é também um chamado de Deus. E louvado seja o Senhor, porque você aceitou o chamado e a sua esposa em te auxiliar. Louvado seja o Senhor. Mas envolve também sacrifício. Claro que o principal sacrifício é o do Senhor por nós. Mas envolve sim uma abnegação, uma entrega, um deixar as coisas momentâneo, que bem a verdade, o seu gozo, você deixa, mas se você realmente tem um chamado e tem um entendimento, você tem uma alegria em deixar. Porque não há nada mais precioso que você ter algo a entregar. Por mais que isso não é de grande valor, mas você entregou algo. Você está no caminho. Eu pude entregar uma empresa. Mas você não vai entregar a sua, não? Ela vai financiar a obra para você lá. Amém? Glória a Deus. Vamos pregar agora, né? Isso aqui é só introdução, gente. Casal muito precioso que me serviu lá e veio para cá e deixou frutos lá. Eles têm frutos lá. As irmãs apaixonadas. Os irmãos gostam do João, mas as irmãs apaixonadas na Josi. Deixou lá umas irmãs, né, realmente, com muita saudade. Mas feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Pai, na autoridade e no poder do Teu nome, invocamos a manifestação do Senhor neste lugar. Fala conosco, ministra em nossos corações, no coração do João Bezerra, da Josi e de todos aqui presentes. Fala conosco, dai-nos revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. E eu quero falar a respeito do chamado de Abraão. O chamado meu também foi de Abraão. Eu entendi que era para eu responder o chamado meu pastoral, eu converti em 2004, em 2008, eu fui desafiado a assumir uma rede. Nós falamos de teste, desafiado a entrar no teste, 4 anos depois de convertido, então não conhecia tanto a Bíblia, conhecia, tinha lido, mas não tinha esse conhecimento todo. E eu não sou de sonhar, não sou de lembrar de sonho, e nesse dia, nessa semana, eu sonhei 2 vezes com Abraão. Deus falando para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. 2 vezes. E aí, quando, um belo dia eu fui desafiado, eu aceitei esse chamado, esse desafio, para ser pastor, e também, através desse chamado, eu entreguei minha empresa. Eu entendi que eu deveria vender a minha empresa. Não é o seu caso, João. Continue com ela. Prospere. Mas, vamos ler um texto que está lá em Abraão, o homem que respondeu o Senhor. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa e ele responde o Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse:
darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte de oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão ali, indo sempre para o Neguebe. Aleluia. Primeira coisa que eu quero falar a respeito desse chamado de Abraão. Primeira coisa, João Bezerra, Abraão foi escolhido. Os dons ministeriais, que são 5, que está lá em Efésios, capítulo 4, uns são chamados para apóstolo, outros chamados para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestre. Esses dons ministeriais nós podemos fluir numa certa medida, mas quando você exerce ele na plenitude, você tem que ser escolhido de Deus para ser um pastor. Então, quem está te chamando não é bem a verdade o pastor Rodrigo. É Deus. Ele te escolheu. Ele te chamou. Então, é um chamado que você vai responder ao Senhor. Pastor Rodrigo, supervisor, ele está representando o Senhor e essa edificação aqui no Maranhão. Mas é um chamado da parte de Deus. E Ele escolheu você. Ele te treinou pelas empresas que você passou. Pela Mercedes, pelas tantas outras empresas. Foi um treinamento. Porque o João tem uma característica, eles são excelentes. Pastor Flávio provou um pouco disso. Tudo que ele vai fazer, ele é excelente. Foi um treinamento. Lá em Goiânia, os pastores de rede que você andou. Você andou quem? Qual pastor de rede lá? Rafael Vieira, Almeida, Juraci. Foi aprovado. Foi aprovado. Mas aí você pode falar, pastor, foi escolhido então porque ele tinha habilidades? Não. Você não é escolhido pelas suas habilidades. Você é escolhido porque Deus quis te escolher. Não tem nada a ver com as suas qualificações. Ele foi te treinando, mas primeiro você foi escolhido. Desde o ventre da sua mãe, você foi escolhido. Antes, você já era escolhido e guardado. Deus apenas conduziu tudo para esse dia, esse momento. Segunda coisa, ele foi escolhido, mas lá diz que há uma promessa. Deus lhe faz uma promessa. Olha só, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Há uma promessa de bênção, de uma grande nação. Se tem algo que pastor sente uma certa pressão, eu entendo. É porque pastor tem que ter fruto, tem que ter ovelha. Não dá para ser pastor sem ovelha. Nós aqui como ministério, nós somos esses que as ovelhas é que falam se você é pastor ou não. Nós não temos pastor por título. Não existe. Pastor por título. Não. Pastor tem que ter rebanho, tem que ter ovelha. É assim que nós entendemos. Pastor deseja frutificar, isso torna-se uma certa pressão, mas eu preciso falar algo para você. Frutificação não é uma obrigação, é uma promessa. Isso é forte, preste atenção. Frutificação não é pela força, é uma promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Respondendo a Ele, responda a Ele apenas. Sirva as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Dá a elas pasto. A gente não pastoreia vigiando a ovelha e danando com ela e batendo o cajado da cabeça, não. O bom pastor tem o cajado que consola, bordão, mas o mais importante, João, dê pasto. Ovelha gosta de pasto.
se o pasto é verde, eu que já fui da roça, então eu lembro quando chegava a época da chuva, via os pastos verdes, verdejantes, os gados ficavam ali, ali porque tinha comida. Então você quer pastorear, você quer frutificar? Dá pasto. O que é pasto? Come do pão da propiciação, come do pão do sacerdote, alimenta da palavra no seu quarto, no seu tempo de oração de manhã, que eu recomendo que você continue de manhãzinha. Gasta tempo com a palavra e só saia depois que se alimentar da palavra e sendo cheio, e aí você vai falar das suas experiências. E aí você vai ter um monte de ovelha perto de você. Um monte de ovelha. Pastor, como é que então faz para frutificar? É isso, seja cheio do Espírito e Deus vai colocar um monte de ovelhinha. Faz assim, não sei. Lá perto do João há uma promessa. A palavra de Deus diz: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Deus é que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3 verso 7 diz o apóstolo Paulo: uns plantam, outros regam, mas Deus é que vai te dar o crescimento. Então descansa. Olha, pastor estressado para a igreja crescer não funciona. Vou falar para vocês, o Espírito se move no descanso. Na nova aliança nós nos esforçamos para descansar. Então você quer crescer? Seja cheio do Espírito Santo, desfruta do Senhor, tenha pastos, descansa nele e vai vir. Eu vou te falar a verdade, pastor Rodrigo, eu sou ruim de estratégia. Vou falar, mas pastor, como que você cresceu? Realmente eu sou alguém que tem a unção do crescimento. Em toda a minha caminhada, em toda ela, teve apenas 3 anos que eu não cresci. E os 3 anos que nós não crescemos foi porque a igreja videira não cresceu, que foram aqueles 3 anos que nós passamos só. Aí se perguntar qual que era a estratégia que você fazia? Projeto nenhum. Eu fazia os projetos que o pastor falava, mas não tem projeto. Você tem que ser cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito e você vai desfrutar. Terceiro, abençoado por Deus para cumprir o chamado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. Você já é abençoado. Você já é amado. Você já é, você não tem que ser. Não fica olhando, Senhor me abençoe. Irmãos, está errado. De certa maneira, você pode falar isso, mas Deus fala, você já é abençoado. Aí está olhando, você quer que eu te abençoe mais? Você já é. Está lá em Efésios capítulo 1 verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Bíblia. Você já é, João, abençoado. Mas abençoado para quê? Para ser uma bênção. Vocês já são abençoados para abençoar. Porque, olha, você vai ser abençoado para você desfrutar de bênção? Sim, mas você é abençoado para você abençoar os outros. Porque foi isso que Abraão fez. Abraão, pai de multidões. Quarto princípio: o Senhor há de engrandecer o teu nome. João e Josi. Lá em Imperatriz, eu vou chegar um dia, nós vamos fazer uma conferência lá, e eu terei notícias que vocês se tornaram grandes naquela cidade. Grandes, referenciais. Mas não vai ser na força do braço, não é você se esforçando para aparecer, não. É Deus quem vai te engrandecer. Nós não nos engrandecemos, você não se coloca na posição alta porque você se colocou lá, não. Você é levado por Deus a essa posição. É assim que nós somos. É assim que vocês serão lá. Serão conhecidos como um povo cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Evangelho da graça de Deus. Amorosa, que apacenta. E vai ter algo que vai seguir o ministério de vocês. As pessoas irão prosperar, aqueles que andarem com vocês. Vão prosperar.
Não queira ser famoso na sua força, isso é Babel. Não queira. Quinto, promessa que quem abençoar vocês será abençoado. Cadê os irmãos lá de Imperatriz? À medida que vocês servirem junto, vocês serão abençoados. Aqueles que se levantarem vão cair, mas aqueles que estiverem junto com vocês vão desfrutar de bênção. Vocês vão desfrutar dessa unção e vai prosperar e vai crescer e vai avançar. Sexto, quem tem um chamado de Deus vive em tenda, pronto para partir. Vocês vieram, estava disposto a ir para Belém, mas aí Deus falou, fica, falou, não vamos mover. Agora vocês vão crescer naquele lugar. Vai se tornar um supervisor. Vai supervisionar as cidades ao redor, viu, pastor Rodrigo? Isso é uma palavra profética para vocês. Vai ter uma igreja prevalecente no sul que vai dar o suporte para a vinha Maranhão. Vai sustentar pastores, porque lá teremos uma igreja próspera. Amém? Mas eu louvo a Deus, João, porque você não vive atrás de dinheiro. Quando ele veio para cá, ele veio porque uma porta se abriu, mas ele não veio por conta de ganância. Ele buscou a Deus, orou e Deus falou. Se fosse ganância, você tinha ido para o Pará, pelo tamanho da cidade e pelo o campo seu iria aumentar. Sabe que é Deus é que vai te prosperar. Deus é que vai te prosperar. Você vai ter uma igreja grande lá. Amém? Abraão, sétimo, Abraão levantou um altar. Já estamos encerrando. Abraão levantou um altar. Assim é a vida de um pastor. O altar fala de oração, de engrandecer o nome do Senhor. Mas o principal altar é o que você tem que lembrar as pessoas, que é o sacrifício de Cristo. O altar do sacrifício, a cruz do Calvário. Se torne perito no Evangelho. Ouça o Evangelho, de dia, de tarde, de noite, ao ponto de você pregar com aquilo que emana no seu coração. Anuncie as boas novas, porque condenação está cheio. Você foi levantado naquela região, naquela cidade, para falar que os pecados foram perdoados. Você está ali para anunciar que tudo é pela graça mediante a fé. Se alguma coisa boa fizemos pela graça mediante a fé. Não vem de nós, para que nenhum homem se glorie. Então seja esse que vai apontar para o sacrifício do altar. Oitavo, Abraão invocou o Senhor. Invoca. João, eu te influenciei. Você já tinha uma vida de oração, mas eu espero ter influenciado você a ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Amanhã nós vamos falar do Espírito Santo. E o fogo vai descer. Prepare, dons serão liberados e deixei para amanhã. Mas tenha essa vida de oração. Não comece o seu dia sem orar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu te convido, me siga nas redes sociais. PR Arlão Oliveira. Tem lá nos destaques, nós fizemos uma semana de oração às 4h42. Eu tinha um discípulo que ficava querendo falar que o bom era 4h59. Eu falei, 4h59 é para os fracos. O Pablo Marçal, ele foi líder na minha rede durante um tempo. E aí ele estava naquela época de 4h59. Eu falei, 4h59 é para os fracos. É 4h42, por onde Lucas. 4h42, que Jesus acordava de madrugada para buscar. E nós fizemos lá, e eu vou te falar, teve dia que estava assim, quase que esse tanto de gente aqui. Às 4h42 orando. Porque eu entendi que nós precisamos ter essa vida. É a vida da dependência, a vida de desfrutar do Espírito, de perceber o Espírito Santo. E eu ensino lá no Instagram 5 videozinhos.
que lá, Imperatriz, seja conhecida, uma igreja videira, que ora. Que seja das 7 às 8, das 6h30 às 7h30, das 6 às 7, mas que tenha oração. Lá ainda nós continuamos, 5h30 agora. Tem que achar um versículo agora, para 5h30. Brincadeira. Mas que tenha essa vida de oração. E ora em línguas, João. Eu amo oração em línguas. Chacatarabacotoxinde, cadarabacedere, catarabababachedere, cotorobossudere, cataralamanacai, xindacanas, ocostarabaquetere, bababaxidere, balabas, ndacandarababachedere, ranamacedere, cantarabas. Ora em línguas, o dia todo. Está lá na loja, está orando em línguas. Vai para casa orando em línguas. Vai fazer atividade física, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. Ora em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, vem aqui amanhã que você vai ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não ora em línguas, amanhã você vai orar em línguas. Eu tenho esse chamado, eu tenho esse encargo. Ora em línguas, João. Ore. Gasta tempo orando. Essa é aquilo que é mais importante no ministério: a palavra e a oração. Palavra e oração. Você só vai fazer algo depois de palavra e oração. Você vai dar o que você tem. 9. Responder um chamado é sair, confiando no Senhor, sabendo que Ele fará todas as coisas que cooperem para o seu bem. Então agora você está sumindo lá, mas pode ser que um dia coisas aconteçam. E o pastor Rodrigo falou: olha, João, vamos te mandar para o Iraque. Faixa, estamos precisando de um pastor lá. Você fala: o que eu fiz, pastor? Brincadeira. Que você cresça, crie raiz e seja uma bênção naquele lugar. Mas Deus, nós somos, eu cheguei aqui, o senhor estava falando a respeito de ser enviado, de sair. Todos nós somos chamados para esse chamado de Abraão, de sairmos, sermos guiados pelo Espírito, irmos para onde o Senhor tem para nós. Porque aonde Ele tem é o melhor lugar. E por fim, quero falar de Abraão, uma passagem que está no meu livro, no capítulo 5. Quando eu falo a respeito da profecia. Porque quando você olha para Abraão, você fala: ah, Abraão era perfeito. Abraão mentiu. Ah, mas ele ofereceu Isaac. Ofereceu realmente. Um grande homem de Deus. Mas ele mentiu. Ele falhou por 2 vezes, falando que Sara era sua irmã, tanto para Faraó como para Abimeleque. E lá, olha só, vou contar para vocês a história. Abraão, com medo, passando pela terra de Abimeleque, com medo de Abimeleque pegar e matar ele para ficar com a esposa Sara. João, tem festa aí, fala para os irmãos guardar, porque ainda não colocamos o anel, ainda não. E aí, Abraão mentiu. Abimeleque pegou Sara, ia desposar ela, ia ter relação com Sara. Deus aparece: Abimeleque, não coloca a mão, não. Olha só o que Deus diz: ora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. A primeira menção de profeta, pastor. Tudo que Deus fala primeira, fala de algo. Primeira menção, falar que alguém era profeta na Bíblia, pegou um dia mau, João. Um dia mau. Ele é profeta. Intercederá por ti e viverás, se porém não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, Gênesis 20, verso 8, e chamou todos os seus servos e lhe contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste, em que pequei contra ti, que trazes tamanho pecado sobre mim, sobre o teu reino? Tu me fizeste o que não deve fazer. E olha só,
que você estava pensando em fazer? E aí no verso 14, então Abimeleque tomou as ovelhas, bois e servos e servas e deu a Abraão, e restituiu Sara, tua mulher. Olha só, disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te proceder. E Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, e será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Que foi uma meia verdade, mas olha só, ele ainda foi abençoado. Apesar do erro, apesar das suas falhas, você foi destinado a ser abençoado. Agora, preste atenção. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, a sua mulher e as suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Quero falar algo para você. Deus está te dando uma autoridade, uma posição. Mesmo no dia que você falhar, entenda, Deus te deu uma autoridade. Você não é pastor, não é porque você acertou. Você é pastor porque Deus te escolheu para ser pastor. Abraão errou, ele falhou, tem consequências, sim, ele passou vergonha. Mas ele não deixou de ser profeta. O profeta não é porque ele tem um bom comportamento, não. O profeta é porque Deus escolheu ele para ser profeta. E quisera Deus colocar a primeira menção apesar de um erro. Porque você fica achando que você vai ser usado por Deus se você for perfeito. Não será. Nunca será. Você foi chamado, e apesar das suas falhas, sirva a Deus. Siga adiante. Senhor, renova minha mente, eu não quero andar nesse pecado. Mas não se deixe furtar pelas suas falhas. Permaneça. No dia que você errar com a sua esposa, entenda, suba lá e prega. E ela pode estar lá embaixo olhando assim, brava. Aí está falando que é pastor, está lá, ó. É isso mesmo que sou. E pregue. Você não prega não é pelo seu comportamento, você prega a palavra de Deus. Você prega pelo chamado de Deus na sua vida, e o sangue te cobre os seus pecados. Vai lá e conserta com ela, se possível antes ou depois, mas resolva. Mas pregue o que tem que ser pregado. Noé, mesmo apesar de tendo erro, Deus aceitou a exortação dele para o filho, apesar do erro. Porque se tem algo que o diabo quer acusar, é um pastor, para que o pastor chegue intimidado por causa das falhas. Então entenda, você vai falhar. Você vai falar com a Vitória, vai falar com o João, Vitor vai falar com a esposa, vai falar com os irmãos, mas chega lá debaixo da dependência do Senhor. Deus fez questão de mostrar o erro, porque nós erramos. Alguns vão te acusar, fique em paz, faz parte do processo. Vão questionar: será mesmo que você é pastor agindo assim? Eu sou o que sou. Deus escolheu. Eis-me aqui. Se tiver que pedir perdão por uma ovelha, peça. Se tiver que retratar com a sua família, retrate, mas siga adiante. Abraão foi esse homem, preste atenção. Você tem noção disso? Abraão foi lá, mentiu para Abimeleque e depois foi olhar no olho dele e orar por ele. Isso é porque ele tinha entendimento que era pela fé. Você tem noção disso, João? Depois de você mentir, ir lá e orar. E outra coisa, ele orou por quê? E eu quero encerrar com isso. Para que ele tivesse filho, sendo que Abraão não tinha filho. Você vai orar por pessoas? Lembra disso. Que tem coisas que você vai estar orando que você não tem, e você vai estar orando. Você vai estar orando por pedidos que eles estão pedindo, mas que você ainda não tem. Aí você fala: ai, quem sou eu? Porque alguns falam: como que eu vou ter autoridade se eu não tenho? Não! A autoridade procede de Deus. Se ele disse que é pastor, é pastor. Se ele disse que é profeta. E vá debaixo do sangue de Jesus. O sangue te cobre. Amém? E seja esse pastor frutífero, porque a bênção está sobre ti. Amém? Aleluia.